Oi, oi, Maternidade no Ar, mais uma vez chegando aqui com o seu podcast de assuntos maternos. Agora com episódios mais curtos, mais objetivos, para que você tenha tempo de compartilhar, assistir, deixar sua opinião. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz isso agora para nos ajudar a crescer. Combinado? Já vou logo avisando que hoje nós temos 2 temas muito importantes. O primeiro dele é a amamentação, mas nós vamos falar dos aspectos emocionais que estão envolvidos nesse ato, que parece ser tão natural, mas nem sempre é. E o segundo tema é o desmame, porque pouco se fala desse momento de deixar a amamentação, mas ele faz parte da maternidade como o início desse processo, e é tão importante quanto. Pouco se fala, mas a gente vai falar hoje aqui com uma convidada muito especial. Eu chamei Socorro Pizzi, ela é psicóloga de mulheres, realiza o pré-natal psicológico, então está sempre lidando com gestantes, e também tem consultoria, formação em consultoria de amamentação e doula. Ela não atua nessas 2 áreas, mas sabe muito bem o que está falando, né, Socorro? Isso, Ale. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço feliz em a sua estar aqui presença. hoje. Esses temas são muito polêmicos, né, Socorro? São. Né? Tem muita Demais. coisa pra gente falar, porque a sociedade encara a maternidade, a amamentação, como algo compulsório já, né? Tipo, você tem que amamentar. Exatamente. E a gente sabe que nem todas as mulheres têm essa vontade, né? Tem mulher que não acha viável, que não se sente confortável. Tem mulheres né? que não têm esse desejo, né? Não tem esse desejo. Mas não se sentem à vontade para compartilhar isso, né? Como você falou, a sociedade encara a amamentação como algo compulsório, né? Por ser instintivo, né? Então, eles partem da premissa de que é algo instintivo, que a mulher nasceu para ser mãe, que a mulher saberá o que fazer com aquele bebê, que ela saberá amamentar, que só é colocar no peito que a mágica ali acontece. Sim, também ligado a um sagrado, né? A chegada de um filho. E toda a beleza do momento, então meio que existe também uma romantização do momento que impede a mulher de colocar o seu desejo, porque o que é que iriam pensar dela, né? Que mãe é essa que nega um peito a um filho? Então existe toda uma construção que leva essa mulher a uma culpa muito grande, caso ela verbalize ou externe que aquilo não é o desejo dela, né? Mas a verdade é que tem muitas mulheres que não têm esse desejo mesmo. E sofrer para amamentar também não é algo bom, né, Socorro? Não adianta você estar ali fazendo porque você acredita que seja necessário fazer o que as pessoas esperam de você. Sim. Né? Mas você tá ali com o sofrimento, né? Porque esse processo da descida do leite, né? Esse processo da criança aprender até a sugar, né? O posicionamento, Sim. é um processo doloroso, né? Exato. Então, se a mulher não estiver preparada, né? Para isso, ela desiste, digamos assim, né? Sim, 2 coisas, né? Primeiro, essa questão do sofrimento, né? Claro que o processo de amamentar, até o aprendizado, é um tanto doloroso, sim. É no corpo, é na pele, é algo novo, então de repente o seu corpo, ele começa a receber leite, então a descida do leite incomoda, a mama engurgitada incomoda. A própria sucção do bebê, num primeiro momento, sensibiliza bastante esse mamilo, também causando uma quantidade de dor ali, que para cada mulher recebe de uma forma, quando não fissura. Então existe essa dor do primeiro momento, que é do preparo, que é do aprendizado, que é dessa adaptação. Mas quando a gente fala do sofrimento do amamentar, tipo, o ato de amamentar, ultrapassar desse primeiro momento, é uma coisa que me incomoda. Tem mulheres que se incomodam com o toque, que se incomodam na perda do controle sobre o seu próprio corpo, que se incomodam de ter que estar na rua e ter que botar a mama para fora para amamentar. Existe certo incômodo e aí não é sobre isso a amamentação. Né? Então a amamentação é encontro, é uma troca entre aquelas 2 partes que estão ali. Se uma delas está incomodada, meio que a amamentação perde o sentido, entende? Perde o sentido do maternar dessa forma, amamentando, né? Então, não é ligado àquela dor inicial do preparo, porque existe mesmo. A amamentação, ela exige um aprendizado.
tanto da mulher como do bebê. A mulher, no primeiro filho a gente nunca amamentou antes, então a gente vai ter que aprender e ali ensinar o bebê a mamar, porque ninguém sabe ali, nem a mãe nem o bebê. Então vai ter que ter um aprendizado, precisa de ajuda, uma consultora, o banco de leite, se informar, a melhor forma de se preparar é com informação, né? Porque tem mulheres que têm dúvida, não sei se eu quero, não, eu quero, mas eu não sei se eu consigo. Então vamos se preparar, buscar muita informação, contratar uma consultora, ir para o banco de leite para você aprender a amamentar, aprender também a tolerar, e em terapias de trabalhar isso, a tolerância, né? Tolerância daquele primeiro momento que é mais difícil mesmo, para poder ultrapassar isso, né? Ultrapassar e vivenciar a amamentação de fato, que não é com sofrimento. A amamentação não está ligada a sofrimento, né? Para passar desse momento do aprendizado, dessa dor física mesmo que causa, vem o prazer. Mas para quem deseja aquilo e para quem está confortável com aquilo. Sim. E não é o caso de todas as mulheres, né? Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível maternidade no ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 ao DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. Eu me lembro, Socorro, que quando eu dei a luz ao Gael, eu fiz cesárea, né? Então já foi uma cesárea agendada, eu não entrei em trabalho de parto, então normalmente já é mais difícil, né? A descida do leite, assim, talvez demore um pouco mais. Né? Quando eu cheguei em casa, que eu percebi, o Gael já saiu da maternidade com tomando fórmula, né? Sendo o complemento da fórmula. E quando eu cheguei em casa, que eu percebi que o meu peito estava ficando quente, inchando, né, ali, eu percebi que vinha o leite, eu tive medo. E aquele medo travou a descida. Tenho certeza que foi o meu emocional que atuou ali e fez aquela descida daquele leite se suspender, não ocorrer. Eu já vinha de uma gravidez emocionalmente difícil, então eu acredito que eu não tinha crédito para bancar mais aquela dor, sabe? Entendi. Eu não estava preparada, eu não estava amparada. Então, assim, eu senti... Eu tenho plena... Eu me lembro perfeitamente do que eu senti no momento. Foi o medo mesmo, sabe? Sim. Porque eu sempre escutava também, porque vai inchar, porque vai doer, que vai empedrar, que vai... Nossa, entendi. Aquilo foi, assim, terrível pra mim. Então, o Gael usou fórmula desde o início. Porque eu não conseguia amamentar nesse sentido. Você não deu conta, não deu conta de forma alguma. E existe essa questão mesmo do parto cesáreo, né? Então, quando a cesárea é agendada, o corpo leva porque quando você entra em trabalho de parto, a ocitocina que atua ali no trabalho de parto, na contração do útero, ela já toma o corpo todo, já sinaliza que tem um bebê nascendo. E essa mesma ocitocina, que esse corpo é tomado de ocitocina para a contração do útero, mesmo que no final, que seja assim, uma cesárea intraparto, né? Então, tá lá no trabalho de parto e acaba numa cesárea.
Mesmo que aconteça isso, o corpo já está tomado de ocitocina e isso favorece a descida do leite mais rapidamente. Então, ali no terceiro dia, no segundo, terceiro dia, normalmente voltando da maternidade, já tem a descida do leite, que a gente chama de apojadura. Na cesárea agendada, demora mais um pouco, né? Que esse corpo vai entender que esse bebê nasceu e tem a descida do leite. E isso tudo é um processo muito tempo. Você está se preocupando com o parto, assim que o bebê nasce, já tem outra demanda. O bebê nasceu, você ainda está elaborando a chegada desse bebê e já tem um bebê ali no braço para amamentar, para você saber o que fazer com a descida do leite, com colostro. Então são informações novas, muitas informações, né, novas, e a mulher realmente, se ela não tiver se sentindo segura, se ela não estiver se sentindo amparada, emocionalmente instável, é difícil dar conta desse novo momento, mesmo. Mesmo. Eu relato isso como algo que eu não sinto, assim, aquela dor, né? Que as pessoas... Porque eu sou menos mãe, porque eu não amamentei ao seio, né? Porque a gente sabe que existem mães que carregam essa dor, né? Porque não conseguiu amamentar, até porque há todo um rótulo, né? De amor líquido, de tantos nomes, gente, que a amamentação recebe. Que você fala assim, então eu não amei, né? É um ato de amor. Eu não amo meu filho porque eu não consegui amamentar, né? A gente fica com essas dúvidas. Mas eu me perdoei no momento que eu entendi que eu não tinha realmente o emocional preparado para aquele momento. Acho que ótimo, né? Que ótimo, que o que você menos precisava naquele momento era essa dureza com você mesmo, né? Você estava ali completamente fragilizada, com um bebê nos braços, emocionalmente instável, né? Ali todo esse excesso da chegada de um filho, que a chegada de um filho é um excesso, né, o pós-parto imediato, e vindo de uma gestação que você traz que não foi emocionalmente bem, né? Então ainda bem que você se abraçou, né, e se permitiu, não, tá tudo bem. Tudo bem. Mas não é o que acontece com todas as mulheres. Mas eu não sei, Socorro, se por eu nunca ter idealizado, né, eu nunca idealizei maternidade, eu nunca idealizei parto, porque eu também nem acreditava que eu iria, né, ser mãe aos 41, já era uma coisa que eu já estava achando que não viria, né? Sim. Então eu acho que por não idealizar, eu não sofri, né? Porque existe essa idealização que acaba fazendo esse sofrimento também. Com certeza. Né? Quanto maior a expectativa, né? Está muito ligada à questão da romantização, né? A idealização, a expectativa, muitas expectativas, metas elevadíssimas, né? Então, eu tenho pacientes que cravam mesmo, eu preciso amamentar até 6 meses, Então, tudo muito alinhado, sem ter vivido a maternidade real. E quando isso sai, aí a pessoa desmorona. Não foi isso, né? Então eu me sinto culpada, eu me sinto mal, eu me sinto menos mãe, porque eu não consegui completar os 6 meses, porque eu não consegui oferecer ao meu filho, ofertar ao meu filho uma amamentação em livre demanda ou exclusivamente, né, exclusivamente, né, ao seio. Então, existe muita cobrança mesmo, fruto dessa idealização, dessa romantização do controle e tudo. Mas sabe que eu tenho visto, Socorro, com mães mais jovens, grávidas mais jovens? Eu conheço uma que está agora, acho que está indo para o seu 5º mês, e ela já declarou que ela não vai amamentar. Sim. Né? Ela disse, eu quero voltar para o meu trabalho logo, né? Eu não quero ficar muito tempo em casa, e eu não quero ter o meu leite vazando, eu não quero o peito vazando, né, no caso. Eu não quero ter trabalho de ficar tirando na bombinha, porque entre um atendimento e outro eu vou perder muito tempo. Assim, ela é muito prática, né? Entendi. Então eu vejo assim que, felizmente, né? As mulheres estão conseguindo verbalizar suas vontades agora, né? E dizer, não, eu não preciso amamentar. Olha que você dizer isso para uma sogra, né? Para uma mãe, né? Que são de gerações passadas, isso é bem difícil, né? É botar sua cara a tapa, né? Exige um tanto de coragem, né? Mas que é importante para você se impor, para você delimitar o que você dá conta. Então, para essa mulher, eu não conheço ela, mas eu já entendi que o quanto o trabalho é importante para ela e o quanto a constitui, que sem ele ela não se reconhece e o quanto isso preocupa ela, né? Verdade. Então, o que é que vai ser de mim sem o meu trabalho, né? Então, ele vai chegar, mas eu preciso também do meu trabalho.
Claro que não vai ser tão assim. Possa ser que seja tudo diferente, exatamente, né? Até mas porque ela já agora é teoria. É teoria, né? Quando ela tá na prática é um pouco mais difícil, mas ela já entendeu que ela vai precisar voltar pro trabalho logo, que isso vai ser importante até para a relação dela com o filho, né? Porque o trabalho vai deixá-la bem para ela se reabastecer pro próprio filho, né? Então, veja, as mulheres estão se sentindo mais seguras para verbalizar isso. E sobre os aspectos emocionais da amamentação, traz muito isso. Por trás dessa mama, por trás desse peito que amamenta, existe uma mulher, né? Antes de você mãe, você já é uma mulher. Uma mulher com uma história, com a bagagem, com sonhos, com projetos, com planos. E a chegada de um filho não torna você exclusivamente somente mãe. Você tem outros papéis, que naquele momento que o filho chega, pede um tempo, né? Porque o filho chega com muitas demandas, de fato, pela imaturidade, ele se torna prioridade, ele precisa ser cuidado naquele momento, porque ele não sabe se cuidar, né? Então, meio que enquanto a gente entende aquilo e vive aquela fusão emocional do início, os outros papéis meio que ficam ali, meio imprensados, né? Esperando. Isso. Muita coisa que não faz mais sentido fica para trás mesmo. É uma hora também de uma autoavaliação. Isso. Então, a mulher que eu era, a mulher que eu era, a mulher que eu estou me tornando, agora mãe. Aquilo não faz mais sentido, então eu deixo para trás. Agora o trabalho faz sentido, a atividade física faz sentido, eu quero voltar, que eu não me reconheço sem isso, né? Cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Então, eu preciso cuidar disso. Nesse momento não dá. Então, aos pouquinhos eu vou retomando, né? Volto a trabalhar home office, volto fazendo uma caminhada, mas eu vou retomando porque eu preciso me sentir bem. E isso é fundamental para a relação com o bebê, né? Então, antes dessa mulher se tornar mãe, ela era uma mulher cheia de planos, de atividades. E a gente não pode anular essa mulher de forma alguma, né? E por trás desses peitos também existe essa mulher também cheia de dores, cheia de limitações. Então, a amamentação, por exemplo, faz parte da nossa sexualidade. Sim. E aí, quando a gente olha para a nossa sexualidade, para a sexualidade daquela mulher que está à nossa frente, o que é que a gente encontra? Muitas vezes a gente encontra histórias de abuso, muitos tabus envolvidos. Qual é a relação dessa mulher com esse corpo? Sim. O que aconteceu na história dessa mulher com esse corpo? Como é para ela amamentar, ficar nua, né? Esse toque excessivo que é a amamentação, né? A boca do bebê diretamente, ali excessivamente, por muito tempo. Né? Então, como é que essa mulher lida com isso? Então, isso não é questionado. Simplesmente o bebê nasce, bota esse peito para fora, ali de repente, no centro obstétrico ali, a mulher já bota o peito para fora pro bebê mamar e aí, como é que é para ela isso? Então, isso não é discutido, é o corpo da mulher. E muitas mulheres têm muita dificuldade, né, no toque. E aquela amamentação incomoda, né, no decorrer dos dias, dos meses, perder o controle do próprio corpo, não ter mais a liberdade de escolher a roupa que te faz bem, não é qualquer roupa que se coloca quando está amamentando, o cheiro da amamentação. Então, muitas mulheres se incomodam bastante com isso e a gente precisa olhar para isso, porque isso gera sofrimento. Você recebe muitos casos no teu consultório de mulheres com esse tipo de dificuldade? Recebo, mas ao mesmo tempo se sentindo muito culpadas. Elas não chegam falando diretamente. A minha questão é essa, eu não aguento mais amamentar, porque o toque me perturba, eu quero ter o controle do meu corpo de novo, não. Você tem que vasculhar. A dificuldade é justamente... eu estou pensando em desmamar, porque aí diz outros motivos, né? E está com dificuldade, eu já não me... Eu ofereço em tal horário, muita culpa envolvida, até em falar que não quer mais amamentar, né? Até só você e ela, né? Isso, é difícil admitir, né? Sim, para si mesmo, né? Muitas vezes é difícil admitir para si mesmo, porque vem logo algo que está internalizado em nós, mulheres, de que se a gente não cumpre o que esperam da gente, nós não temos valor enquanto mãe, né? Então, e existe toda uma campanha que é necessária, porém que oprime. É importante falar disso também. Sim. Então, a campanha, tipo o Agosto Dourado, é importantíssimo e tem que ter mesmo. Porque a amamentação, ela é desacreditada demais fora da nossa bolha,
né, materno, infantil. Quem está de fora disso, que não tem filho, que tem os filhos grandes, não tem muita paciência com a amamentação. Quando é muito bebê, entende, até estimula. Porém, chega um determinado momento que as pessoas não têm muita paciência para a amamentação. Uma mulher que está amamentando uma criança que já está grande. Ou a própria mulher que está amamentando um bebê pequeno no meio de um shopping. As pessoas se incomodam com a mulher com a mama de fora. Então, a amamentação ela é desencorajada a todo momento em nossa sociedade, né? Dá logo um leite para esse menino, tá chorando, tá vendo que esse peito não tem mais nada. Tá Né? chorando Então, de fome, não não tá suficiente, esse leite é fraco. Aí tem a questão do cubra esse peito, bota um pano, né? Constrangedor, tá amamentando no meio de uma praça numa praça de alimentação de shopping, no meio do aniversário da avó, entendeu? Então a mulher se sente constrangida de ver o bebê chorando, tirar a roupa e botar para amamentar. Então, ela é desencorajada a todo momento em nossa sociedade, a amamentação. Então, as campanhas são necessárias mesmo, né? Porém, é algo macro, né? Indo para o individual, a gente precisa entender que cada uma dá conta do seu jeito, né? E a gente fala da maternidade possível. Sim. Porém, existe uma opressão mesmo, né? Então, a mesma campanha que estimula, que encoraja, essa mesma campanha, ela de alguma forma oprime muitas mulheres que não dão conta, não querem desistir, querem parar, mas se sentem muito mal com isso. Ou que já amamentou, tipo assim, 5 meses e 15 dias, mas não precisava ser os 6, sabe? Aquelas mulheres bem controladoras mesmo, sabe? Então eu vejo muito isso na clínica. Muita culpa, muita autocobrança, um excesso demais, sabe? E o contrário, Socorro, a hora de parar. Né, também é algo biológico, né? Porque a gente entende que chega um ponto que aquele leite já não está mais realmente alimentando a criança, mas também cria ali tipo uma relação do filho com a mãe um pouco, tipo assim, o filho meio que só procura a mãe para aquele momentinho do peito, mas cria a dificuldade de você gerar uma conexão para além do peito dessa mãe com esse filho, não é isso? É tão delicada essa análise. É tão delicada essa análise. Num primeiro momento eu posso dizer o quê? Que entre a mãe e o bebê não deve existir ninguém. O que significa dizer que a amamentação só diz respeito aos dois, entendeu? Então, o desmame só diz respeito à mãe e ao bebê. Então, enquanto houver interesse dos dois em amamentar, ok. Entendeu? Então tá tudo bem pra mãe, tá tudo bem. Gera prazer demais. E pro bebê, mais ainda. Então pronto. Então ninguém tem que se meter. O médico falou que tá na hora. A psicóloga falou, a tia falou, o dentista falou. Enfim, né? Quem quer que seja, ninguém tem que se meter nessa dupla. Né? Então se a dupla está satisfeita, tá amamentando, tá bem, ok, segue. Entendeu? E qual é o momento de parar? Dá sinais. Então, muitas vezes a mulher já está cansada, já não faz sentido para a mulher. Ela já fica meio que irritada quando vê que o bebê já começa a procurar, já buscar, puxar ali a roupa, né? O momento da amamentação é um momento tenso. Ela já amamenta ali de cara fechada, olhando para o relógio, já pedindo para o bebê parar. Então, nesse momento eu questiono se vale a pena continuar. Se já não está dando ali um sinal de que essa relação precisa de um upgrade, assim. Acho que a maternidade é feita de fases, então, de repente, para aquela dupla ali, seria interessante ir para a próxima fase. Eu acho que a amamentação já deu, já não está dando prazer, já não está fazendo efeito. A criança sente, né, que está amamentando e aquele corpo está tenso, não tem mais paciência, não tem aquele olhar mais, é amamentar por amamentar, entende? Mesma coisa a criança, quando a criança não quer, tchau. A criança não quer de jeito nenhum. E tem isso, nossa, mas de repente ele começou a empurrar o peito, não querer ficar no peito. E com uma semana ele deixou, e as mães sofrem com isso. Porque já tem isso também, né, Socorro? Normalmente na introdução alimentar, por ali, volta ao trabalho. Volta ao trabalho junto com a introdução alimentar, muitas vezes o bebê já não vê mais sentido. Alguns bebês têm isso e tudo bem. Então é muito, diga assim, se conecte com o seu bebê. O que é que está acontecendo? Ele não quer mais, ok, vamos para a próxima fase, é sobre vocês, né? É a história de vocês, não tem nada a ver com regras da OMS, enfim. Lá eles dizem, é importante isso,
é importante essa campanha, mas vamos voltar para agora, para vocês. Como é que tá aí? Não, tá desse jeito, então tudo bem, é sobre vocês, né? Agora, isso que você trouxe, né, chega um momento que tá excessivo, que já passou do momento, aí é uma análise bem delicada mesmo. E é pessoal, como você falou, né? É pessoal, né? Quando eu começo a sentir que ali existe uma dificuldade da mãe em ir para o próximo passo, né? Em viver novas experiências, de ver aquele bebê crescer, o que é que aquela criança traz para aquela mãe, entendeu? Então, eu vejo isso Tem na isso, clínica. né? A gente às vezes quer prender a criança ali naquela fase de Existe, bebê, não quer deixar existe. crescer, né? Existe. Mas é uma análise bem delicada, porque não é todos os casos, né? Sim. De verdade. Então, tem vezes que realmente tá o maior prazer. Ali tá amamentando, tá bem, tá gostoso e vai e amamenta. Mas eu tenho casos de mães que têm dificuldade mesmo. Por mais que elas sintam dificuldade, que seria até interessante deixar, elas até concordam, mas não conseguem vislumbrar um próximo passo, sabe? Não consegue. E aí fica realmente uma certa alienação ali mesmo, mãe e bebê. E aí são outras questões emocionais. São outras questões emocionais que aí, né, a terapia é muito importante. Que aí vai envolver controle, né, autoestima também, né? Porque pelo menos aquela mãe se sente ali poderosa, valorizada. Isso, né? Como eu já ouvi no consultório. Mas a mama eu sou a única que dou. Então, se ele não quiser mais, o que é que vai ser a partir de agora? Então, aquela sensação de... né, posse. Eu posso isso, né? Então, tem isso mesmo. Mas você diria algo assim para essas mulheres que estão aí nessa dúvida, nessa dor? Uma frase que eu gosto muito da Alessandra, né, nossa professora lá na Escola da Parentalidade, sim, né, Alessandra Reis, né, mais vale uma mamadeira com amor do que um peito com terror, né? Ela sempre usa essa frase, concordo, né? Concordo. Então, assim, eu acho que assumir os seus sentimentos, né, dizer o que sente, o que se tá bom para si, se avaliar, né, se autoavaliar se esse ato vale a pena para ela, é ok, é válido, ela tá tendo prazer, tá se sentindo bem, ou não, né, ter essa sinceridade para assumir, admitir e tomar as atitudes, né? E que busque ajuda terapêutica, se esse momento, até de você afirmar, se esse momento tá difícil, porque muitas vezes a mulher não encontra apoio dentro da própria casa, né? Ela até já entendeu que ela não quer, ela até consegue lidar com a culpa, né? Que a culpa sempre é aquela coisinha que tá ali, né? Mas tem mulheres que conseguem administrar isso, mas bancar para a família, geralmente são os mais próximos que fazem isso, que é o difícil, né? Então, se você tá nessa situação, que busque ajuda mesmo terapêutica, né? Para você se fortalecer, buscar recursos para isso, porque é isso, é muito melhor você estar em paz, inteira e bem com seu filho, do que aquele momento ser um terror, né? Da mulher entrar numa crise de ansiedade só porque viu que o bebê tá acordando, que vai querer mamar, entende? Sim. Da mulher se chatear. Então vai para um lugar que já não é maternidade possível, né? A maternidade é possível quando a gente dá como é isso, a maternidade possível? Quando a gente dá o nosso melhor, né? O nosso melhor é assim, tudo que eu posso. Então, o que é que eu posso dar? É isso. Então, eu dou com prazer essa mamadeira, com amor, eu cuido do meu filho, essa é a minha maternidade possível. E a amamentação, se eu for dar, eu vou ficar impaciente, eu não consigo dar conta, eu vou fazer isso pelo meu filho. Não faça, porque aí você já está passando o possível, já está querendo dar o seu impossível, e aí você vai para um lugar perigoso, você está passando os seus limites, né? Então, cada mulher tem um limite, tem aquilo que dá conta, e é muito individual, muito pessoal isso, né? Então, se você está nos ouvindo e sente algum incômodo com relação a isso, ou ainda está gestando e gostaria de entender melhor, manda um comentário. As redes da Socorro vão estar aqui na apresentação desse vídeo. Ela recebe, né, responde, né, isso. Socorro? Volta aqui para qualquer nova questão para a gente debater. É isso, procure ajuda e olhe para os seus sentimentos, tá bom? Até a próxima.